Eu vou falar sobre medicina personalizada. Vocês ouviram muito esse termo já hoje, têm lido muitas coisas sobre isso, acredito que uns 2 anos para cá. Arthur falou sobre medicina, sobre precisão, ou a medicina mais precisa, não sei como traduzir para o português, que imbricam os conceitos um pouco, medicina personalizada e medicina de precisão. Eu penso que aquela medicina de guidelines, de algoritmo, de flechinhas, está começando a ficar com os dias contados. Cada tumor é um tumor, cada indivíduo é um indivíduo, e cada médico bem preparado é um médico bem preparado. É muito difícil passarmos desses consensos e guidelines que tiveram com muito destaque um papel de estabelecer condutas nos últimos 15, 20 anos. Mas eu acho que nós estamos entrando numa nova era mesmo. E é sobre isso que eu vou falar. Evidente que eu vou falar da medicina personalizada em cirurgia de mama, que é o aspecto do tratamento do câncer de mama que me diz respeito. Mas a medicina personalizada se aplica a qualquer setor. Bom, das coisas que li, eu acabei mesclando uma conceituação que a medicina personalizada é a aplicação de estratégias para a prevenção e tratamento das doenças que levam em conta a variabilidade individual. A medicina personalizada integra a tecnologia genômica, a biologia celular e tumoral, a condição psicossocial do paciente e o seu próprio quadro clínico, idade, estadiamento, etc. Nos anos 80, quando nós falávamos de cirurgia, praticamente tinham 3 tipos só. E você nem usava a descrição, você usava os epônimos dos seus criadores ou dos seus principais defensores. Halsted, a mastectomia radical clássica. Patey, a modificada, tirando o peitoral menor. E Veronese ou Quart, a quadrantectomia com radioterapia. Então eu fazia ou um Veronese, ou um Patey, ou um Halsted, e só. Não haviam outras opções. E gozado que até a questão da axila já vinha junto. Quando você falava Patey, você já sabia que ia tirar nível 1, 2 e 3. Né? Hoje não é assim. Então, é claro que esses luminares foram muito importantes para a nossa evolução dos conhecimentos, mas olha que diferença. Hoje, para a cirurgia local, você tem uma série de combinações e uma série de possibilidades, e com nomes, às vezes, confusos, porque depende de algum livro, depende de algum autor, depende de algum serviço. Nós costumamos chamar de setorectomia uma ressecção segmentar que não tira a pele. Não é a lumpectomia do americano, que é só um nódulo com alguma coisinha. Ressecção segmentar, nós conceituamos como aquela que tira a pele, a fáscia do peitoral maior, e aquela preocupação veronesiana de 2 centímetros de cada lado de margem, quando você planeja a incisão. A adenectomia, aquela que tira o miolo da mama. A adenectomia com ressecção de pele supratumoral, quando existe um tumor próximo à pele. Essa é a nipple sparing mastectomy. A mastectomia preservadora de pele e a mastectomia total. Total, aquela que tira toda a mama com muita pele. Mas, por outro lado, na axila, você tem várias possibilidades. Sol sentinela, dissecção parcial, dissecção total. E cada uma dessas possibilidades locais tem o seu correspondente. Eu posso fazer uma mastektomia total com sentinela, com dissecção parcial. Então, não dá mais para você falar que fez um Patey. Eu fiz um Madden. O Madden é aquela que deixava os 2 peitorais. Nós temos que dizer o que fizemos para tratamento local, com o nome que você achar mais adequado,
e o que fizemos para tratamento regional. Acresce-se ainda que, em alguns casos, personalizadamente, você deve fazer limpeza da fossa supraclavicular, principalmente depois de um tratamento quimioterápico, então entraria aqui também. Em alguns casos, você deve fazer biópsia de sentinela na mamária interna, principalmente quando o único sentinela mapeado foi na mamária interna. Então, as combinações são muito grandes. E na medicina personalizada, você pode aplicar esses conceitos de individualização por uma série de circunstâncias. Nas quimioterapias neoadjuvantes, por exemplo, nós somos muito mais liberais no tumor HER2 positivo, no tumor triplo negativo, que respondem muito mais a essas possibilidades de tratamento sistêmico antes da cirurgia. Eu, particularmente, sou só uma voz um pouco dissonante no tratamento da quimioterapia neoadjuvante para tumores pequenos. Tumores de 2 centímetros, por exemplo, triplo negativos, ou HER2 positivos. Eu não vejo vantagem de começar com o tratamento sistêmico. Embora eu saiba que vai responder, eu não vejo vantagem. Porque se ia responder antes, vai responder depois. Se você vai tratar uma bola, você vai tratar a micrometástase também. E, isoladamente, o melhor tratamento, em 2015, para tratar câncer de mama, é a mão do cirurgião. Se tiver que usar um recurso, a mão com bisturi e tesoura, né? É pegar o tumor e jogar fora. Se for isoladamente, é um método melhor. Lembrando que, quando você fala, deve responder no triplo negativo, tudo bem, mas tem lá uns 15%, 20% que não responde também. O triplo negativo é um balaio de gato, tem o imunomodulador, que não responde, tem o receptor de androgênio positivo, que não responde. Eu gosto muito da quetenel, especialmente no triplo negativo e HER2 positivo, quando eu vou conseguir diminuir a extensão de ressecção. Quando eu passar de uma quadranté para uma quadranté, qual é a vantagem? Mas o Felipe adora. O Felipe trabalha comigo no Sírio-Libanês, e o Max Mano, oncologista, fica falando assim no ouvido dele, e ele está achando que logo, logo ele vai precisar operar mais. Mas não creio, eu estou brincando. Mas eu acho que tumores até 3 centímetros, se a mama for um tamanho considerável, eu não vejo a vantagem de quimio neoadjuvante, porque não mudou até hoje o prognóstico. E faz muito mais bem-estar para a paciente operar de cara do que sofrer 5 meses. Será que porque ela acha que fica com medo. Agora, quando o tumor é grande, quando eu vou reduzir a extensão da cirurgia, é uma indicação maravilhosa. Eu estou dando uma opinião, né? Eu gosto muito de aulas que se faz uma excelente revisão da literatura. Eu podia mostrar todos os trials que falam. Aliás, não falam. Nenhum mostrou melhora de sobrevida fazendo quimioterapia neoadjuvante, ainda mais em tumor pequeno. Mas cada um é cada um. A adenectomia terapêutica, não vou me alongar, é uma opção excelente, mas para casos muito bem selecionados. A cirurgia de mama contralateral, muito boa, para mama jovem, densa, mamas que a mamografia não pegou um tumor, por exemplo. Como que eu vou acompanhar o outro lado? Mulheres com síndrome hereditária. Então, não dá para generalizar, está errado operar o outro lado. Temos que nos colocar do lado daquela paciente e também atender os seus pedidos. Hoje, cada vez mais, as jovens querem tirar a mama do outro lado. Doutor, eu não vou ficar satisfeita. Se o senhor não fizer a profilática do outro lado, eu vou procurar outro médico. Aí você vai falar, mas na meta-análise falou que o seu prognóstico não muda se você operar o outro lado. O que nós visamos na medicina é o conforto da paciente, porque a cura, quem cura, cura mesmo mora no céu, não mora aqui na Terra. Nós, na medicina, estamos para aliviar o sofrimento.
Aliás, medicina quer dizer aliviar a dor e o sofrimento. Medicare, né? Então, quem somos nós para contraindicar o que a mulher quer, desde que não seja também uma loucura? Biópsia de linfonodo sentinela paraesternal, margens cirúrgicas e a conduta no LS positivo. Eu vou gastar agora metade do meu tempo nessas duas situações, que eu acho bem interessantes de comentar. E criticando um pouco as tais meta-análises. Eu estou pressupondo que vocês conhecem essas meta-análises, a recomendação da ASCO, da Estro. Aliás, eu fico um pouco incomodado com a ASCO querer fazer consenso de tudo, sobre margens, sobre linfonodo sentinela, sobre... O que mais que fizeram agora? Logo, logo vão mandar que hora que eu chego em casa, que hora que eu abro a porta. São temas cirúrgicos. E convidam 2 ou 3 cirurgiões, Mônica Moro e Juliano, como se eles refletissem o pensamento da mastologia mundial. Eu acho que temas cirúrgicos deveriam ser organizados por sociedades cirúrgicas. Com um ou outro oncologista presente, sim, mas não com 80% dos experts sendo clínicos, para temas cirúrgicos. E a tentativa de simplificar ou diminuir o papel ou a importância da cirurgia tem sido latente. Tem sido latente. Você vê cada vez mais uma tentativa e tem coisas assim. Essa meta-análise, por exemplo, é evidente que mostrou que não é muito, que a questão do tamanho do tumor, a distância do tumor até a tinta, não é tão importante. Mas ela mesmo mostra, sem dizer o que é margem exígua, fala em margem negativa e margem positiva. Margem exígua, que não tem uma definição, também foi a razão de chance maior do que 1.0. E isso aqui deu significante, mas deu pouquinho significante. Já falaram que não é. E também não diz para que lado, porque mistura tudo. É diferente essa medida com relação à profundidade, em relação à margem lateral, em relação ao CAP. Não, são medidas, sabe? Coloca tudo no balaio de gato e chama uma doutora muito inteligente, matemática, para fazer a conta. Bom, não é bem assim. A importância da recidiva local, nós sabemos que piora o prognóstico. Recidiva local dá muito mais em quem é HER2 positivo, em quem é tumor basaloide. Veja aqui, ó. Será que essas margens vai estar próximo da tinta, não está próximo da tinta? A coisa é tão simples assim, não tem que considerar subtipos? Um trabalho do Instituto Europeu de Oncologia, mostrando para tumores pequenininhos, tem um MIC, ou tem um A, tem um B. Olha aqui, recidivas loco-regionais, no triplo negativo, no HER2. Então, ao que tudo indica, a abordagem de uma axila, a abordagem local, deve considerar o risco de complicar também. Não são todas as pacientes iguais. Na filantropia do Sírio e na minha clínica particular, eu somei 777 casos operados de 88 até março de 2005. Segmento mediano 6,2 anos, é bom. Veja, por exemplo, o quesito idade. Em mulheres que foram operadas com menos de 40 anos, 11,1% desenvolveu recidiva local. Todas essas fizeram cirurgia conservadora e radioterapia. De 40 a 50, 2,7%, e mais de 50, 3,8%. Então, a idade, além de HER2 e o triplo negativo, deve ser alguma coisa que tenhamos que prestar atenção. American Society of Breast Surgeons Meeting, um congresso de cirurgiões de mama americano. Fizeram uma pergunta lá para o auditório votar, em 2014. Que método você usa para avaliação intraoperatória das margens? 49% nenhum. 26% patologia, macroscopia, outro método. Ou seja, metade não faz nenhuma.
pega e tira. Então, para esses pacientes é importante, para esses médicos, eu acho que é importante ficar fazendo flechinha e algoritmo de conduta. Porque eles não fazem nem avaliação de margem, mas para nós, que fazemos a avaliação intraoperatória direitinho, como eu não vejo em nenhum lugar do mundo fazer tão direitinho como se faz no Brasil. Na avaliação intraoperatória, a margem livre para nós é a maior distância tumor-margem. Aliás, margem é a margem, é o contorno. Volta e meia, pego gente confundindo a distância tumor-margem com margem. Margem, sabe, é o contorno. Mas a distância tumor-margem é a maior possível que você deve ter sem comprometer a estética. Quanto mais, melhor, desde que fique bonito. No Brasil, fazemos muita cirurgia oncoplástica, simetrização do lado. Nos Estados Unidos, não fazem. Eles não deixam o cirurgião mastologista fazer oncoplástica, é proibido. Eles não têm autonomia, autorização para fazer. E não tem plástico para fazer. Tem muito pouco. Vão fazer mais a reconstrução. Então, é outro panorama. Aqui nós tiramos muito para deixar bonito. E conseguimos deixar bonito, especialmente em jovens, ER2 positivos ou triplo negativo. A mamografia da pesca, Faxtor, por exemplo, a ressonância magnética, a tomossíntese, ajudam muito para você fazer uma cirurgia mais ampla e mais curativa. E a margem comprometida, células tumorais na tinta, no intraoperatório, você amplia. Na margem, a avaliação definitiva, margem livre, é aquela que não chega na tinta. Não chegou. Só que eu me preocupo, eu acho que existem casos e casos, existe margem livre que eu acho provavelmente insuficiente. Quando o que está chegando perto da borda, mas que não chegou ainda na tinta, é extenso, é muito tecido, está próximo. É um desarranjo com grau 3, é triplo negativo ou ER2 positivo, é uma jovem. Eu não sei, isso não está nos guidelines, mas eu preferia reintervir. Margem comprometida, bem focalmente, 1 milímetro, 2 milímetros, uma mulher de 60 anos, 70 anos, acho que não precisa reintervir, mas um foco, porque também focal quer dizer um foco na margem, mas pode ser um foco de 1 milímetro ou um foco de 5 milímetros. Aí já acho que tem que reintervir. E, nos casos de muita margem comprometida, a reintervenção. Lembrando que a Cristiane mostrou, e aqui tirei um material do livro do Tibor Tott, o sueco, a questão da tridimensão, 3 dimensões da mama. Quando você avalia na lâmina, você só vê em 2. Então, essa fala de que a margem está livre, eu olhei para o lado, e se for lá para baixo? Você quer que a moça fique com tumor ER2, triplo negativo, 35 anos, com essa dúvida, eu chamo de margem provavelmente insuficiente. Aliás, esse nome saiu da discussão a 4 mãos com a doutora Filomena Carvalho. Provavelmente insuficiente. Não dá para dizer que seja. Olha que bonito. Margens. Consenso daquela sociedade de cirurgiões. Leiam aqui. O que é suficiente não deve ser uma aplicação simples de guidelines e estándares. Uma discussão multidisciplinar entre especialistas para saber o que é certo para aquele caso que tem circunstâncias únicas. Bom, aproveitando o gancho, eu parto para um outro assunto, do Z0011. Tumor de 5 centímetros, 2 sentinelas positivos, grau 3. Se você aplicar o nomograma do memório, do qual um dos principais autores é o José Luiz Bevilacqua, aqui presente, que foi validado no mundo inteiro, ela teria mais de 90% de outros linfonodos positivos, essa paciente. No estudo Z0011, o grupo que fez dissecção axilar, só 21% tinha pelo menos um outro linfonodo positivo. Então, são coisas muito díspares.
Será que a evolução sem dissecção axilar dos casos do Z0011, em que só eram 21%, no grupo controle com dissecção axilar tinha outros linfonodos afetados, será que seria a mesma dessa? Eu não sei. Se eu não sei, como eu falo que é? Então, e se ela ainda for jovem, né? Agora, foram generalizados resultados e conclusões para subtipos de câncer de mama não bem representados. Lembrando que, se você acredita nisso, ainda você vai, no triplo negativo, nem vai ter terapia-alvo depois. E também a herceptina não é uma maravilha para linfonodos. A resposta completa linfonodal é inferior à resposta completa local, bem inferior. 2 cartas ao editor recentes merecem ser lidas. Foram encaminhadas para o JCO. Recomendações para omitir a dissecção axilar deve ser individualizada em pacientes com câncer de mama com 1 ou 2 linfonodos sentinelas positivos. E explica lá todo razoado. O ano passado eu critiquei, fiz 21 críticas ao estudo ACOSOG. Não vou repetir, mas nessa carta eles colocam, eu contei ali 23 críticas, passaram 2 das que eu tinha colocado. Goyal, que está fazendo estudo pós-NOC na Inglaterra, que é exatamente a repetição do ACOSOG, também escreve isso aqui. Mais evidência necessária para informar aos clínicos. Hoje está sendo repetido o ACOSOG na Alemanha, no Japão e na Inglaterra. E um pouco diferente na Itália, no estudo Sound, e na França. Aí já querendo avaliar se vale a pena fazer biópsia de sentinela também. Então, se tem gente muito boa pensando assim, não é porque tem uma recomendação de consenso capitaneada pela oncologia, sobre tema cirúrgico, o Arthur vai ficar bravo comigo, que eu tenho que aceitar, sabe? Que eu tenho que aceitar. Eu acho que eu posso aceitar o que eles falam aqui no final. Essas 2 cartas têm em comum o seguinte: não há dados suficientes para mudança de conduta generalizada em caso de T1 e T2, com até 2 linfonodos positivos tratados por QART. Mas pode-se considerar, aí eu estou de acordo, personalisticamente, a omissão da dissecção na pós-menopausa, tumores luminais, que vão ser sensíveis ao tamoxifeno, que vão fazer radioterapia, mas não aqueles tipos, não sei lá, isso aqui dá para ser considerado. E o que respondeu o Juliano? Ele fez também uma carta, a réplica, para o JCO. Nós concordamos que é necessário mais estudos sobre a eficiência e eficácia da amostragem aqui na questão do sentinela alone, que é necessário em pacientes de alto risco. Precisa estudar mesmo. Essas pacientes que eu estou falando que eram mal representadas no estudo. Ele concorda, mas ele não recomenda esperar mais uma década até surgirem novas conclusões para poupar as pacientes das recomendações. E o inverso? Não é pior morrer? Se é que vai morrer, né? Mas ele não quer perder tempo por causa de um potencial linfedema. Não sei. Hoje, depois que as fisioterapeutas aprenderam a fazer brain drenagem linfática, melhorou muito o panorama do linfedema. Muito, muito, muito. Então, sei lá. E vou finalizar com o maior médico da história da medicina, William Osler, aquele que fundou a Johns Hopkins, junto com o Halsted, com o Howard Kelly e o Welsh, aquele do Clostridium. Foram os 4 professores que fundaram a melhor escola médica americana e do mundo na época. Um indivíduo enciclopedista, altruísta, e organizou toda a semiologia da clínica médica. A semiologia cardíaca, cansou de fazer necrópsias, publicou poucas linhas. O maior médico da história da medicina. Não ganhou o prêmio Nobel. Não foi um portador do índice de impacto de suas publicações expressivo. Mas ele ensinou como fazer medicina. E olha o que ele escreveu.
em 1892. Se não fosse pela grande variabilidade entre os indivíduos, a medicina seria só uma ciência e não seria também uma arte. A medicina personalizada é resgatar a arte junto com a ciência. Bom, a minha missão é induzi-los à reflexão. Só que eu gosto de dar a minha opinião. Eu não sou dono da verdade. As coisas que eu coloquei aqui, eu percebi o Ivo meio virando a cara, o Pirose. Enfim, é assim, né? Mas eu tenho que dar a minha opinião e não vir aqui só apresentar a literatura. Entendam que os pontos polêmicos são a minha opinião. Nem são do núcleo de mastologia do Sírio-Libanês, são a minha opinião. Mas se eu conseguir fazer vocês pararem para pensar e aceitar menos como pessoas, animais não pensantes, os guidelines e os algoritmos produzidos por alguns, eu estarei satisfeito. Muito obrigado.